paz do Senhor, querido irmão. Com muito prazer estamos aqui novamente nessa videoaula que é um subsídio do CAPED. Hoje comentaremos aqui a lição de número 2 desse segundo trimestre, que tem por título A Igreja Local, Lugar de Crescimento e Serviço. A lição de número 2, ela tem por título Igreja, Conceito e Figuras. E para esse bate-papo, eu tenho a honra e o privilégio de ter aqui um querido de Deus, um servo de Deus, que além de amigo é o meu pastor, pastor Francisco, pastor lá do Clube de Campo. A lição de número 2, ela tem por texto-chave Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A leitura bíblica está dividida em duas partes. A primeira parte em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 14. E a segunda parte, 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 11. Na lição passada, que é a primeira lição, foi comentado sobre e definido um pouco do que a igreja ela é dentro do plano eterno de Deus. Porém, em compreender esse plano que Deus tem para este povo chamado igreja, passa muito pela definição do termo igreja e as suas implicações para os seus membros. Grunewalden, na sua teologia sistemática, ele chama essa parte da teologia que cuida de conceitos e figuras como características, propósitos e natureza da igreja. E por que é importante conhecer isso? Primeiro, porque a igreja ela é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. E nós fazemos parte dessa comunidade e nós temos que conhecer e temos por obrigação saber ao povo que pertencemos. Então, na lição de hoje, nós estudaremos isso, os conceitos, as figuras e quais as implicações desses conceitos, dessas figuras. E, como já disse, temos a honra de estar aqui com o pastor Francisco. E o pastor Francisco, eu queria já discutir nesse primeiro ponto aqui o conceito bíblico de igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de alegria de estar aqui com vocês nessa oportunidade e parabenizar toda a equipe do CAPED pela excelente lição desse novo trimestre, enfim, e também dos trimestres anteriores. Podemos dizer que as lições elas têm sido de forma gratificante, porque trata de um assunto específico do nosso povo aqui do Ministério de Santo André. E tratando desse assunto da igreja, a importância de nós conhecermos mais um pouco sobre a igreja, ela traz um benefício para nós que somos pastores, líderes de igrejas, para conhecer a história da igreja, saber o que foi que mudou, sobre a crise, sobre o impacto na sociedade antiga e na sociedade atual, e isso é de grande importância para nós. E a gente podemos ver que a igreja, ela em si, ela tem um papel fundamental aqui como um projeto de Deus. Então, o conceito bíblico da igreja, esse termo eclésia, nós podemos ver aqui a forma que o comentarista ele expõe de uma forma bem ampla, que talvez é a primeira vez que eu vejo alguém explicar essa palavra eclésia, porque geralmente nós temos ouvido essa palavra eclésia trazendo para que o povo para fora da igreja. E, na verdade, o sentido é o contrário. É trazer o povo
do mundo, de um sistema, de uma sociedade para dentro da igreja, como o escritor aos Hebreus ele explica ali no capítulo de número 2. Então, a importância da igreja é isso aí, trazer um povo de um sistema, de um mundo, para fora deste sistema, para fora deste mundo, para dentro da igreja. Então, a lição em si ela tem sido maravilhosa para a gente poder compreender o verdadeiro significado da igreja aqui, irmão Sérgio. É interessante esse ponto que o senhor colocou sobre, e eu também achei interessante aqui o comentarista, irmão Micaías, que ele traz a ideia de eclésia como um ajuntamento de pessoas que sai de um lugar para dentro de outro, né? Bem verdade é que o termo eclésia não aparece nas páginas, principalmente do Antigo Testamento, mas o conceito está lá, né? Quando, por exemplo, nós vemos as assembleias, né? Onde era convocado, ali é um tipo de eclésia, por assim dizer, né? Já no Novo Testamento, sim, aí aparece esse termo igreja, o próprio Jesus, em Mateus 16:18, falando que edificaria a sua igreja, né? E vários textos que nós vemos que a igreja é chamada de povo do Senhor, né? E na Septuaginta, a palavra eclésia, ela traz a ideia justamente disso, de reunião, né? E em Hebreus capítulo 10, versículo 25, nós somos chamados à atenção pelo escritor aos Hebreus para que nós nos ajuntemos, né? Por muito tempo teve-se essa definição de que para fora, sai para fora, sai para fora, mas antes de sair para buscar os que estão fora, é um ajuntamento dos que estão dentro, né? E aí, claro, nós poderíamos aqui, com base nessa ideia, nesse conceito de pessoas que se reúnem com o objetivo, traçar aqui por que o autor aos Hebreus, né? E porque vários textos eles falam de uma igreja, falam de um povo que se reúne, né? E eu quero elencar aqui apenas 4. Primeiro, a falta de reunião ou de ajuntamento, ela se caracteriza, segundo o escritor aos Hebreus, como uma rejeição da cruz, né? Então, fica o primeiro ponto. Segundo, a espiritualidade individualista, enquanto que o próprio Jesus, quando nos chama para a sua igreja, ele nos chama para sermos membros, né? Então não existe, nós temos o nosso devocional individual, mas espiritualmente falando, nós não podemos ser individualistas. O que é o pé sem a mão, sem o olho? É verdade. Né? A rejeição de autoridade. E aí o senhor, como pastor, sabe muito bem disso. Não existe uma ordenação ou um ministério bem-sucedido que não esteja debaixo de uma autoridade espiritual. No caso aqui, os nossos pastores, né? Então, eu lá na congregação de clube de campo como diácono estou debaixo da sua autoridade, o senhor está debaixo da autoridade do pastor Silas e assim sucessivamente, né? E por último, né, o consumismo da fé. O que é o consumismo da fé? Muitos hoje não têm compromisso e procuram igrejas como um freguês, procuram uma mercadoria, ou seja, aqui não cabe para mim, aqui não tem o tipo de mensagem que eu quero, então eu vou para outro lugar. Aqui os louvores me agradam, eu fico aqui, não, que a cor da parede não me agradou, vou procurar outro. Enquanto que, na verdade, o escritor aos Hebreus e o próprio termo, né, e Tiago 4:4, Colossenses 1:13, nós somos chamados a viver os valores do reino de Deus. Ou seja, eu não tenho que estar no lugar porque de repente a comida ali não está me agradando muito. Tenho que estar ali porque ali tem os valores do reino de Deus. Então, professor, trazendo essa ideia que o pastor Francisco trouxe, que o próprio autor traz, eu acho que é a hora de nós quebrarmos um pouco essa ideia de que igreja é só que sai. Não, a igreja também é que se ajunta, é que se organiza. Aí uma vez organizado, uma vez juntas, aí ela sai atrás dos perdidos. É verdade, é verdade.
Você falou muito bem aí, porque nós vivemos num país o qual o nosso sistema é capitalismo e isso traz uma influência para a igreja, para o povo, de que as pessoas hoje se a gente vai compramos num determinado supermercado e vamos comprar e sabemos que em outro supermercado tem uma promoção, nós deixamos de comprar naquele supermercado e vamos ali atrás de uma promoção. E hoje estamos vivendo isso na igreja. As pessoas procurando lugares aonde que se acomode, que traga algum resultado, algum benefício. Olha, eu não vou ficar aqui porque aqui cobra os dízimos, vou para tal lugar que lá não cobra. Aqui trata de uma forma, vou para aquele lugar que eu vou ficar mais à vontade. Então, isso aí tem gerado um sério problema para a igreja. Agora, a igreja, ela é tudo isso. Primeiramente, é juntar dentro da igreja, aonde nós conseguimos ensinar o povo para poder ir para fora e levar essa imagem, o significado, o sentido de eclésia para o mundo, trazer as pessoas para dentro da igreja. Então, de que forma? Com evangelismo, com missão. Então, a gente traz o povo e dentro da igreja nós ensinamos o povo para fazer esse trabalho. Então, o autor, o apóstolo Paulo, quando ele fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, veja que no versículo de número 10, ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Isso é uma coisa bastante interessante. E nesse versículo aqui, se a gente for adentrar nele, a gente passa a noite falando dele aqui, porque ele abrange muita situação. Agora, o que me chama a atenção é que Paulo, ele lança esse fundamento com a graça que foi dada. Sim. E o que eu vejo que está faltando é graça. Porque Paulo, ele para lançar esse fundamento, ele necessitou da graça. É o que nós precisamos, é da graça, sermos cheios da graça. John Wesley, o fundador, o precursor do trabalho metodista, ele diz que essa graça tem 3 modos. É a graça preveniente, onde nós chegamos já está a graça justificadora e a graça santificadora. Então, para fazer qualquer trabalho na igreja, nós precisamos primeiramente ter a graça. Aí ele diz assim que ele lançou esse fundamento com prudência. Prudência, nós precisamos entender que prudência é uma virtude que faz prever. Então, tudo que vai fazer na igreja, a gente tem que prever. Temos que ter cuidado para não causar inconveniência e também não trazer perigos para a igreja. Então, a igreja, ela já tem o seu alicerce. Eu só preciso dar continuidade, você só precisa dar continuidade neste fundamento. Então, o que não podemos fazer é mudar esse fundamento. E aí a gente vê que essa igreja, a qual o fundamento é Cristo, ele venceu impérios. Ele venceu perseguição. Por quê? Porque ela é fundada, ela tem um fundamento, ela tem um alicerce que se chama Jesus Cristo. Então, nós só vamos dar continuidade àquilo que nós recebemos dos apóstolos, da igreja primitiva. E fazendo isso, as coisas vão fluir, vai dar tudo certo. Exato. É engraçado que o senhor falou aí sobre os fundamentos, e quando na minha fala eu disse que a ideia de eclésia, ela já está lá desde as páginas do Antigo Testamento, em Deuteronômio 4:10 diz assim, quando Moisés, o Senhor disse a Moisés, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer todos os dias que na terra viver. O termo aqui reúne, né, que é do hebraico roal, ele também
ele é transliterato para o grego eclésia, ou seja, convocar uma assembleia. E é interessante que o escritor aos Hebreus, quando ele está dando ali a lista dos heróis da fé, no capítulo 12, ele fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O que que é isso? O que que o autor aos Hebreus está querendo nos chamar a atenção? Para nós retrocedermos aos santos do Antigo Testamento e compreender que eles não viram Jesus, mas em determinado momento experimentariam a graça do plano de Deus consumado ali na cruz, né? Quando Cristo morre e ressuscita. E hoje, esses santos do Antigo Testamento, né? E ali ele cita Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e outros, né? Está lá em Hebreus capítulo 11, do 4 ao 32. Nós vemos que todos eles também fizeram parte desta grande assembleia ou desta grande igreja e espiritualmente, juntamente com o povo de Deus hoje do Novo Testamento, eles estão ali como reunidos conosco, por assim dizer. Então, quando fala que eles são uma grande testemunha, que nós estamos rodeados desta tão grande testemunha, o Arne Gruden, aqui na sua teologia sistemática, eu quero abrir aspas, ele diz o seguinte, né? O autor aos Hebreus afirma que quando nós, cristãos do Novo Testamento, adoramos a Deus, entramos na presença da assembleia, ou da igreja no grego, dos primogênitos arrolados no céu, fecha aspas. Essa ênfase não é surpreendente à luz do fato de que os autores do Novo Testamento veem tantos cristãos judeus como gentios unidos agora na igreja, no corpo de Cristo, né? Então, mais uma vez aí o conceito de eclésia mostrando-se novamente reunião e uma reunião com um propósito, né? Não é uma reunião sem propósito, né? Desde as páginas do Antigo Testamento e que em Cristo, e já fazendo a ponte aqui para o nosso segundo ponto, que é a igreja universal ou invisível e igreja visível, nós vemos que na igreja invisível ou igreja universal, tanto os santos do Antigo Testamento como os do Novo Testamento dessa época que estamos vivendo, né? Ali a era apostólica, depois o primeiro século e hoje, né? Nós estamos unidos neste corpo invisível e nesta igreja invisível chamada Cristo. E aí eu queria escutar do pastor o que o senhor tem a dizer para nós aí, referente a essa ideia da igreja universal ou igreja invisível. O que difere ela, por exemplo, da igreja local ou da igreja visível? Sérgio, a igreja universal, ela não segue alguns padrões como a igreja visível, porque ela em si já é a igreja universal. A igreja visível, ela precisa de alguns padrões. Aí precisamos entender que essa igreja visível, ela tem alguns propósitos que precisa ser estudado. Então, qual é o propósito da igreja visível? É a divulgação do evangelho. É o ensino, é o serviço, é a adoração a Deus, a qual a igreja universal, ela não segue esse mesmo propósito, porque ela é uma só. A igreja de todas as partes, de todos os lugares, se torna a igreja universal. Então, é diferente da igreja visível, a igreja local, porque a igreja local ela precisa de normas, ela precisa de estatutos, essas coisas. Já a universal ela não precisa, ela é existente, ela existe no Senhor, é o Senhor que está com ela. Então, precisamos agora estudar os propósitos dessa igreja aqui, porque a universal, nós temos como o líder dela maior é Jesus Cristo, que já controla ela. Agora, nós como igreja local, visível, nós precisamos de normas, precisamos de estatuto para poder desempenhar o papel da igreja local aqui. Então, precisamos divulgar o evangelho, o ensino e a adoração a Deus.
e a comunhão entre os irmãos. Que é isso que nós precisamos como igreja visível e igreja local. Então, e é interessante que nem todo membro da igreja visível é participante da igreja invisível. justamente. Lá em 2 Timóteo 2,19, Paulo afirma que o Senhor conhece o que lhes pertence. Nem todos, e aí é um ponto, professor, por isso que eu juntei aqui as diferenças, é um ponto a trazer para o seu aluno essa discussão e fazê-los compreender que há pessoas que estão no lugar certo, mas com a fé errada. Justamente. E outras estão no lugar errado, mas com a fé certa. Né? Eu acho isso muito interessante, né? Então, quando nós falamos da igreja invisível, nós estamos falando da parte espiritual que os olhos carnais não veem. Nós sofremos a influência, sim, né? Por exemplo, quando há um membro do corpo que está enfermo por causa de algum pecado ou alguma situação, você pode ver que a igreja visível, ela sente, né? Ela sente, o culto parece que trava alguma coisa no culto, parece que até que o Senhor vem e fala com o anjo da igreja ou toca naquela própria pessoa para que haja um arrependimento, e aí você vê que flui, né? E um outro ponto, essa igreja invisível, ela está totalmente debaixo da autoridade de Cristo, né? Em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23 diz: também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja a cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Então olha que interessante, Deus dá a Jesus toda a autoridade, para quê? Para que Jesus pudesse ser o cabeça da igreja invisível, né? Então Cristo é o cabeça dessa igreja invisível, né? E a igreja invisível, um outro ponto, é que ela é a igreja que Deus vê. Eu vejo aqui o Ministério de Santo André, vamos usar como um organismo visível, nós vemos ali um pastor-presidente, tem a diretoria, tem as comissões, tem os departamentos, né? Mas eu não consigo ver como Deus está vendo o ministério, como Deus está vendo no geral a sua igreja no mundo, né? Isso é a igreja invisível. Então, a igreja invisível é isso. Eu peguei aqui uma frase de Martinho Lutero, e que também o próprio Calvino depois, de certa forma, ele coloca, e abre aspas assim, ele diz assim, ó: a característica básica do fundamentalismo bíblico é que este elimina do cristianismo a igreja como o Senhor Jesus a fundou. Não há menção da igreja histórica, que tem autoridade e preserva a continuidade com Pedro e os demais apóstolos. Um estudo do Novo Testamento mostra a importância de pertencer à igreja iniciada por Jesus Cristo. Ele escolheu Pedro e os demais apóstolos como fundamentos de sua igreja. Pedro e os demais apóstolos foram sucedidos, né? E assim o rebanho de Cristo ainda tem, sobre Cristo, um pastor universal. Claro que o contexto aqui de Lutero e de Calvino é dando uma resposta ao Papa, que dizia que ele era o cabeça da igreja. Aham. E ambos estão dizendo, opa, calma aí. Pedro passou, os apóstolos passaram, o pastor universal, ou seja, o cabeça ainda do corpo invisível é Cristo. É Cristo. E claro, essa autoridade, né, pastor, ela também repassa para a parte visível. Porque é como nós sempre falamos, a igreja tem um dono, né? Não é bagunçado, como muitos pensam, né? Nós não somos adeptos da teoria de Aristóteles, que Deus criou as coisas, fundou as coisas e abandonou. Não, Deus ele cria, ele funda, no caso ele, a partir de Jesus, funda a igreja, dá Jesus como cabeça da igreja e ele continua cuidando. Irmão Sérgio, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aqui no capítulo 12, no versículo 1, ele traz a ideia da igreja como corpo. Eu vejo aí que ele foi bastante inspirado a trazer isso aí e deixou essa ideia
para nós que exercemos a função de líder, deixou um caminho, tornou mais fácil, porque nós precisamos entender o que é um corpo, como funciona o corpo, como funcionam os membros. Então, ele nos mostra que a importância daqueles membros que não têm tanta influência no corpo, mas ele mostra que são importantes. Então, a gente vê como é que funciona um corpo, nós sabemos que a cabeça deste corpo é Cristo e a gente precisa estar preocupado com isso que você acabou de falar, como Cristo está vendo a sua igreja. E a igreja, quando Paulo ele traz isso aí para nós, que a igreja é como um corpo, isso a gente precisa entender, porque o corpo ele precisa estar funcionando bem. Para o corpo estar, para caminhar, para estar de pé, ele precisa que todos os seus membros estejam funcionando perfeitamente. Se eu lhe perguntar aqui para você qual é a parte, o órgão mais importante do corpo, você vai dizer para mim que é o coração, como muitos vão dizer, é o coração. Mas o coração sem a panturrilha, ele não vai funcionar. Porque o coração, para bombear o sangue, ele precisa que a panturrilha injete o sangue de volta para cima, para ele poder trabalhar. Então, quer dizer, tem que ter uma funcionalidade. E a igreja é isso aí, é um corpo. Porque quando tem alguma coisa que está mal neste corpo, eu tenho um termômetro para usar neste corpo para saber se ele está com febre. Se está com febre, eu tenho que saber qual é a causa que está trazendo essa febre para o corpo. E aí a gente solucionar esses problemas. Como diz Paulo aqui, como construtor, nós precisamos ser prudentes. Então, eu preciso ter essa prudência para não trazer nada que o corpo não vai aceitar. Então, nós temos um manual, nós temos um alicerce que nós precisamos seguir. Então, esse corpo, ele precisa estar bem, funcionando bem. Então, Paulo, ele deixa isso aí para a gente de forma tremenda. E no Evangelho de Mateus, capítulo 16, é onde aparece a palavra, pela primeira vez, de igreja. O próprio Cristo, a minha igreja. Então, a igreja ela tem um dono. Eu não preciso trazer coisas novas, não. Eu tenho que seguir. Então, para isso, precisamos conhecer o propósito da igreja. Então, Paulo ele deixa aqui bem claro, quando ele foi inspirado, quando ele trouxe essa ideia para mim e para todos nós, que a igreja é como um corpo. E a gente precisa entender que esse corpo ele precisa funcionar bem. Se ele não funcionar bem, não vai dar certo. Exato. Então, tá aí a ideia de igreja invisível, né? Que é a união ou reunião de todos os cristãos salvos na pessoa de Jesus, né? De todas as épocas, né? E de vários credos. Só que essa igreja invisível, ela tem uma, como podemos dizer assim, ela também é uma igreja visível, né? O Wayne Grudem, mais uma vez, quero citá-lo, ele diz assim, ó, abre aspas, por outro lado, a verdadeira igreja de Cristo certamente também tinha um aspecto visível. Podemos usar a seguinte definição, a igreja visível é a igreja como os cristãos a veem na terra. Nesse sentido, a igreja visível inclui todos que professam em Cristo e dão provas de tal fé. Então, conforme nós falamos, né, se a igreja visível é a igreja que Deus vê, a igreja visível é a igreja como os cristãos e como os homens a veem, né? E o apóstolo Paulo, quando ele escreve principalmente para as igrejas, é interessante que ele está escrevendo para igrejas visíveis. Ele está tratando de problemas da igreja visível, porque na igreja invisível não há adultério, na igreja invisível não há divisão, na igreja invisível não há briga por poder, não há nepotismo. Igreja invisível não há isso. Na igreja visível, sim, né? Só que mesmo assim, eu acho muito interessante, pastor, quando nós fazemos um passeio pelas epístolas paulinas, nós vemos o respeito e o lugar
e a responsabilidade com que Paulo enxerga e impõe também, né, indica sobre a igreja visível, né? Por exemplo, em 1 Coríntios 1:2, ele chama a igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, essa igreja visível, né, ela é de Deus, como nós falamos, né? Em 1 Tessalonicenses 1, fala assim, a igreja dos Tessalonicenses, né? Em Filemon, versículos 1 e 2, nós vemos Paulo falando aqui da igreja que está se reunindo em casa. Ou seja, Paulo é interessante que ele vai falar de igreja se reunindo em casa, de igreja se reunindo em templo, mas estas igrejas visível é de Deus, né? E claro, aí cada igreja visível ela vai ter o seu padrão de culto, vai ter a sua liturgia, né? Claro, não pode extrapolar, né? Não pode virar, como dizem aí, um oba-oba, né? Porque a própria Bíblia, ela é o padrão que essa igreja visível tem que seguir, né? Então, fala dos seus obreiros ali que tem que ser homens idôneos, homens que manejem bem a Bíblia, fala de mulheres mulheres mais velhas que serem exemplos para as mais novas. Nós vemos ali Paulo instruindo acerca da ceia, nós vemos Paulo instruindo acerca dos ensinamentos, acerca do uso dos dons, ou seja, é com ordem e com decência. Veja bem, a minha preocupação é aquilo que Paulo escreve em Colossenses, no capítulo 1, versículo 18, que ele é enfático quando diz que Cristo é a cabeça do corpo. Sim. É isso que eu me preocupo. Agora, a igreja invisível, ela está pronta, ela está preparada. Agora, a igreja visível, aí é que entra a nossa responsabilidade de preparar ela, de ensinar. E Paulo, ele deixou o manual para a gente aplicar. Os líderes que aplicam as cartas paulinas no dia a dia, nos seus ensinos, nas suas igrejas locais, eles vão ter sucesso, vão ser bem-sucedidos. Porque não está aplicando nenhum outro fundamento, a não ser aquilo que foi deixado por Cristo. Foi aquilo que ele aprendeu, ele lançou cheio de graça e passou para a gente. Então nós precisamos entender isso, que a igreja visível, ela precisa de ensino. E esse ensino é através da palavra de Deus. A minha experiência pode ser muito boa, mas só serve para mim. Sim. Não serve para você. Então, a igreja visível que ela precisa é da palavra de Deus. Então, Paulo ele vem nos ensinando sobre tudo isso. Então, o corpo de Cristo espalhado por toda a terra, a igreja invisível também, ela é formada por todos os crentes que aceitaram Jesus e agora está pronta. A igreja invisível, ela está pronta. Agora, nós precisamos ter cuidado e olhar para a Bíblia e caminhar com a Bíblia na mão. É o que está faltando. E outra coisa, né? Agora, ponto C aqui, visível e invisível. A igreja invisível não tem espaço para descrente. Não. Como o senhor falou, ela está pronta. Isso é muito bom, professor, você trazer para os seus alunos essa ideia. A igreja invisível já está pronta, né? Ela está preparada, ela está ali aguardando o retorno do seu amado Jesus. A igreja visível não, ela inclui descrentes. O joio e o trigo, justamente, né? Os fariseus, né? E é até por isso que Paulo, mais uma vez escrevendo as igrejas visíveis, ele faz uma série de alertas, né? Por exemplo, em 2 Timóteo 2, 17 e 18, ele fala daqueles que se desviaram e estavam pervertendo a fé de alguns, né? Na igreja invisível, não há espaço para pessoas desviadas e que pervertem a fé. Na igreja visível existe esse tipo de pessoa. Em 2 Timóteo 2,19, mais uma vez dizendo que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Na igreja visível, os frutos denunciam a árvore,
né? A pessoa não consegue ficar por muito tempo ali sendo uma coisa que ela não é, né? Por exemplo, Paulo escrevendo, admoestando ali os líderes de Éfeso, né? Está lá em Atos capítulo 20, versículo 29 e 30, ele fala que quando eles se afastassem, viriam alguns que se levantariam falando coisas pervertidas para arrastar alguns para a perdição, né? O próprio Jesus, em Mateus 7, 15 e 16, ele fala de ovelhas disfarçadas, ou seja, lobos disfarçados de ovelha. Então, tudo isso existe na igreja visível. A igreja visível. E até interessante, porque quando nós lemos lá, por exemplo, Paulo falando, em Cristo somos mais do que vencedores. Mas, poxa vida, parece que a igreja visível aí parece que anda meio perdendo, né? Não está sendo vencedor. A igreja invisível, ela já é mais que vencedora. Mais do que vencedora. A igreja invisível, a porta do inferno não prevalece contra. Justo. A igreja visível, sim, ela pode sofrer derrotas no campo jurídico, ela pode sofrer derrotas até mesmo por suas lideranças. Às vezes entra uma liderança que não é temente a Deus e termina fechando uma igreja, fechando ali uma ou certas quantidades de igrejas por escândalos. Isso não tem espaço na igreja invisível. Então, professor, é muito interessante você colocar isso na cabeça dos seus alunos, para que eles venham discernir entre a igreja visível e invisível, né? Continuando, essa igreja, uma vez discutido o conceito, uma vez discutido aí as ideias de igreja universal, né, invisível, ou igreja visível ou local, nós temos aí para as figuras, né? As figuras que são apresentadas sobre a igreja, né? O autor aqui da revista, ele colocou em linhas gerais 3 pontos. Porém, é interessante, professor, você notar que as figuras da igreja não se limitam só a esses 3 pontos. Por exemplo, em João 15:5, a igreja ela é chamada de ramos de uma videira, né? Cristo é a videira e nós somos o ramo. Em Romanos capítulo 11, 17 a 24, a igreja é comparada a uma oliveira. Em 1 Coríntios 3, 6 e 9 é uma lavoura. Em 1 Coríntios 3, 9 é um edifício. Em Mateus 13, do 1 ao 3 e João 4, 35, a colheita. Então nós vemos que a igreja há muitas figuras de linguagem, muitos termos, muitos conceitos aqui aplicados à igreja. Mas o autor colocou esses 3, e esses 3 aqui eles ilustram muito bem tudo isso e outros, né? E o primeiro ponto aí é o corpo de Cristo. Pastor, o que o senhor entende por corpo de Cristo? Irmão, a gente podemos ver que Paulo usa de várias metáforas para que possamos entender o que Deus vê para a sua igreja. Somos como somos nós. Então, corpo de Cristo, o apóstolo, ele vem aqui desenvolvendo essa metáfora, dizer que a igreja é o corpo e tem suas seguintes implicações. Como está aqui o nosso comentarista, ele traz. Que a igreja, a gente precisamos entender que ela é um organismo vivo. É o que eu procuro ensinar. A igreja ela é um organismo vivo. Então, ela por ser um organismo vivo, ela não aceita certas coisas que tentam introduzir nela. Sim, sim. O apóstolo João, em suas cartas, ele combatia isso fortemente, porque ele via que alguns ali no meio chegavam e daqui a pouco estava introduzindo, semeando, e João combatendo, porque a igreja ela reage. Então, ela como corpo de Cristo, como um organismo vivo, ela reage. Então, nós precisamos entender que ela não responde, ela precisa de ter uma identificação jurídica, mas o corpo vivo, ou seja, é um organismo, não uma organização. Então, nós precisamos que este corpo ele esteja funcionando perfeitamente bem,
como explica Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 20, ele diz que precisa ter um relacionamento entre membros e deve ser pautado no amor e na comunhão, no cuidado mútuo entre os irmãos. Então, nós precisamos entender isso. Agora, o bom funcionamento de cada membro é fundamental, é vital para a saúde do corpo. Então, precisamos. Veja bem, eu tenho nas minhas mãos, eu tenho esse dedo aqui que ele não funciona. Eu cortei o tendão dele e depois de alguns dias eu percebi que ele perdeu a funcionalidade dele. Mas de imediato, quando eu vi, eu disse, tudo bem, eu tenho um mais 9 que está funcionando. Mas na hora da pegadura, irmão, não funciona. Então, não tem a firmeza como tem a mão esquerda quando funciona todos eles. Então, a igreja é isso, ela precisa funcionar. Então, quando um membro ou um órgão não está funcionando, precisa nós, como líder, atuar naquela área onde está com deficiência, para vir trazer um tratamento e orientar para que ele venha identificar a sua funcionalidade dentro do corpo, para poder trabalhar e, de forma geral, o corpo está bem. Então, é essa ideia que nós precisamos ter, que Paulo, quando ele nos traz esse ensinamento por completo da sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Então, está aqui o segredo. O problema é que nós conhecemos como tratar deste corpo e fugimos. E aí, quando nós fugimos, irmãos, vamos buscar outras coisas, até funciona de início. Mas depois o corpo lá na frente vai faltar oxigênio. Entendeu? Então, o problema é esse. Mas se você tratar a igreja como manda as Escrituras, não vai faltar oxigênio para o corpo. Interessante. Quando nós falamos da Igreja Corpo de Cristo, Paulo ele utiliza 3 passagens para se referir, né? 1 Coríntios 12, né? Do 12 ao 27. E depois, Paulo também ele vai usar essa metáfora em Efésios 1, 22 e 23, depois 4, 15 e 16 e depois Colossenses 2, 19. Mas é interessante, pastor e professor, você notar que há diferenças, apesar das duas metáforas falarem do corpo, da igreja como corpo, mas elas possuem aplicações diferentes. Em 1 Coríntios, Paulo não cita Cristo como cabeça, ele cita os membros individualmente, né? Até trazendo uma ideia mais brasileira, né? Se Paulo vivesse hoje, Paulo com certeza usaria a figura do time. São posições diferentes, estaturas diferentes, habilidades diferentes, mas com o mesmo objetivo, né? Que é ser campeão, né? No caso aqui, em 1 Coríntios, Paulo está dizendo justamente isso. Ele está querendo falar que são membros diferentes, com talentos diferentes, com funções diferentes, mas com o mesmo objetivo, né? Já nas leituras de Efésios, de Colossenses, Paulo usa a metáfora se referindo à igreja como corpo, porém, né, ele fala de Cristo, ele mostra Cristo como cabeça, né, desse corpo, né? Só um outro ponto, professor, e é interessante você pesquisar. A Igreja Católica, ela possui uma doutrina que ela chama de a encarnação contínua. Talvez você nunca tenha ouvido falar. O que essa doutrina da Igreja Católica Romana, ou essa posição católica da Igreja Católica Romana ensina? Que a igreja hoje, ela continua sendo a encarnação, ou seja, ela é o Filho de Deus encarnado, né? Isso está errado, né? Cristo, quando ele ressuscita com o corpo, e com esse corpo ele subiu ao céu e agora reina com este corpo encarnado no céu, sendo claramente distinto da igreja aqui na terra. A igreja ela pode ser uma extensão do reino, ela pode ser uma extensão ali de Cristo, mas ela não é uma encarnação continuada do Filho de Deus.
É importante colocar isso. E é interessante que Paulo, ele fala do corpo e quando ele se refere à igreja, você pode ver que ele coloca como se a cabeça do corpo ali fosse distinta, né? Ou seja, ó, esses membros fazem essas funções, mas aqui está o cabeça. Paulo ele deixa bem claro isso, né? Que Cristo ele é quem governa. Então é bem interessante isso. Por quê? Porque uma má interpretação disso pode trazer muitos danos, como tem trazido aí, que as pessoas enxergam Cristo como o nosso garçom. E Isso. hoje Cristo ele é o Senhor. Ele é o Deus, ele é o Rei dos Reis da sua igreja. Agora, a ideia de que nós precisamos entender que Cristo como cabeça, ele está assentado à direita do Pai. E nós, como igreja, como corpo, nós precisamos entender que nós habitamos nas regiões celestiais. Então, a igreja, o corpo aqui na Terra, é como se fosse uma extensão, uma colônia do céu aqui na Terra. Sim. Então, isso é que nós precisamos entender isso. Porque quando a palavra eclésia, quando ela entra em ação, quando nós buscamos aquelas pessoas para fora desse sistema, quando ele chega na igreja, ele tem que ver isso, ele tem que sentir isso. E ali ele ficar. Mas quando ele chega e não vê e não sente isso, ele não vai ficar. Então nós precisamos entender e ensinar para que o pecador, quando ele chega, ele sinta isso. Ele sinta. Porque a gente, antes de Cristo, eu dizia sempre, no dia que eu aceitar Jesus, eu vou para a Assembleia de Deus. Porque eu achava que a Igreja Assembleia de Deus era algo diferente. Eu achava que a Igreja Assembleia de Deus ia me trazer algo para me suprir a minha dificuldade, a minha necessidade espiritual. Então, o povo está aí carente. E a igreja não pode se perder como estamos nos perdendo, porque a igreja, quando ela não cresce, está acontecendo alguma coisa com o corpo. Sim. Quando a igreja perde a sua utilidade aqui, está acontecendo algum corpo. Então, quando ela fica de um lado e para outro, está acontecendo alguma coisa. Então, a igreja, nós precisamos entender isso. Sim. E o comentarista aqui, ele coloca que essa perca de conexão é quando a igreja visível perde a conexão com a cabeça, né? Que é Cristo. Justamente. Porque Cristo ele faz a conexão do visível para o invisível, do invisível para o visível. É o que eu falei. Espiritualmente, as ações da igreja visível não afetam a igreja invisível, né? No sentido de que houve um pecado na igreja visível, a igreja invisível está suja? Jamais. Jamais. Mas a igreja visível, ela sofre quando essa conexão é quebrada pelas suas próprias atitudes. Né? Então, a gente precisamos ter o cuidado, porque em Efésios capítulo 1, versículo 19, nós precisamos mostrar a grandeza e o poder dessa cabeça, que é Cristo. Sim. Entendeu? Sim. As pessoas. Muito bom. Então, é isso que a gente precisamos entender e mostrar, ensinar, para que quem chegue veja essa grandeza deste corpo, desta cabeça. Entendeu? Isso é que vai impactar aqueles que chegam da igreja. Muito bom. Eu, particularmente, a minha preocupação é essa. De quem chegue, veja a grandeza de Cristo no nosso meio. Eu tenho que desaparecer. E ele apareça, né? E ele diminui e ele cresça. O comentarista fala também aqui, ele traz uma outra figura que é a de edifício, né? E aí eu estava pensando sobre edifício, né? Cristo é o fundamento, isso não tem discussão. Então, assim, se eu tirar Cristo, o edifício cai. E muitas igrejas visíveis estão caindo porque está fora do fundamento que é Cristo, né? Mas é interessante que esse edifício,
ele é construído ainda, né? Ele não finalizou. Não. Né? Ou seja, cada membro que adentra o corpo é como se fosse um tijolinho ali dentro dessa edificação, né? E qual que é o objetivo desse edifício, dessa construção? A habitação de Deus. E a habitação de Deus no meio do templo, né? Quando nós vamos fazer um estudo lá de Israel, quando ele estava peregrinando, o tabernáculo ficava no centro e as tribos ao redor. Então, é interessante isso, né? É um edifício construído para a habitação de Deus, com Cristo sendo o centro. E aí, professor, é bom trazer uma reflexão para a sua sala. O nosso ensino está sendo cristocêntrico? Ou está sendo um ensino antropocêntrico? Isso. O nosso louvor está sendo cristocêntrico? Ou está sendo um louvor antropocêntrico? Isso. O nosso evangelismo é cristocêntrico? Ou é um evangelismo apenas social, antropocêntrico? O nosso culto, ele é cristocêntrico? Você, o pecador que entra nos nossos cultos, eles saem desses cultos, como diz, né, um pastor presbiteriano que eu gosto muito, humilhado, se sentindo um miserável pecador, ou ele sai do seu culto cheio de si? Não, é a semana da vitória, essa semana ninguém rouba a vitória de mim. Ou ele sai do seu culto, não. Eu sou um miserável pecador, eu preciso de Jesus, eu preciso de Cristo. Agora, você falou aí sobre o edifício. Paulo deixa aqui agora a ciência e entra para a área da engenharia civil. Isso aqui é interessante. Veja que ele escreve, ele diz que ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto. Então, ele diz assim, que ele é o construtor, outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Se você edificar bem, você vai ter a recompensa do dono desse edifício. Se você edificar mal, você também vai receber a recompensa. Agora, como construtor, é coisa interessante. A gente que está na frente, a gente também é um construtor, porque nós estamos construindo também, dando continuidade. Eu vejo, muitas vezes, o pedreiro, quando ele quer ocupar um espaço ali que sobrou, que precisa ser ocupado, para aquilo ali futuramente não venha trazer um problema, ele pega um bloco ou o tijolo, ele pega a colher e bate naquele tijolo, para que aquela parte venha se encaixar. E às vezes acontece situações que nós precisamos ensinar, precisamos exortar. Exortar. Né? Mas exortar com amor. E ali, para que aquele membro, aquela peça, aquele bloco venha se encaixar no edifício. Porque se nós encaixarmos o edifício de forma errada, com as peças erradas, a gente vai ter problema. A gente tem um sério problema na área da engenharia nas estradas. As estradas no Japão, depois do grande fenômeno que aconteceu, que destruiu, as estradas no Japão é construída de 12 a 30 centímetros o asfalto. Aqui no Brasil, nós construímos no máximo 5 centímetros. E às vezes alguém, para corromper, diz assim, ó, só vamos fazer a massa asfáltica com 3 centímetros. E faz, fica bom. Mas não vai resistir o tempo. Então, nós precisamos edificar esse edifício para que ele venha resistir. Vai vir os ventos fortes, vai vir as tempestades, vai vir as lutas, mas o edifício ele não pode sofrer dano. Então, é isso que nós precisamos entender. Paulo, gente, se nós seguirmos as orientações do apóstolo Paulo, vamos construir um edifício, chegar no final com um edifício forte, e quem estiver de volta, como está aqui no versículo 19 de Efésios do capítulo 1, vai ver a grandeza. E de certa forma, todos nós somos chamados para sermos pedras vivas nesse edifício. Verdade. Né? Por isso que eu falei que o edifício ainda não está
não terminou a construção ainda, porque há muitos blocos, muitas pedras vivas ainda para adentrar. E por último, aqui ele fala da família de Deus, né? Um texto que eu acho que ilustra muito bem o que é a família de Deus é Efésios 2,19, que diz: assim não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, né? Aí mais uma vez, ó, edificados, você vê que como que essa questão da família está ligada ao edifício. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Claro que já falamos, mas mais uma vez aqui, né? A ideia da igreja como um edifício de Deus só acontece no ajuntamento dos crentes, aqui está dizendo. Justamente. Né? E aí, família de Deus. Quando nós falamos de família, né? Eu acho interessante que muito se fala hoje sobre a igreja como família. Só que recente eu estava lendo um livro que falava disso. E o autor, agora me fugiu a memória, mas ele diz assim: entenda uma coisa, a igreja tem que ser uma família, mas não é a família do pastor Francisco, do irmão Sérgio. A família não tem que ser a sua família, a igreja tem que ser a família de Deus. De Deus. Ou seja, o que é uma família? Tem lá o pai de família, né? Ele impõe as regras daquela junto com a sua esposa, daquele lar, vem os filhos, depois virão as noras, né? Genros, os netos, mas veja que todos eles criarão suas regras, mas quando eles estiverem dentro ali do seu lar, no caso o seu filho com a sua nora estiver dentro do seu lar, tem as regras ali. É verdade. E a família de Deus é a mesma coisa. Quem pôs as regras? O dono da família. No caso aqui é Deus. É verdade. Então, é muito bonito, e eu acho que é interessante, professor, você trazer isso. É muito bonito essa coisa, a igreja é uma família. Só que entenda, ela é uma família, mas família de Deus. Família de Deus. E o próprio Jesus falou isso, né, quando estava em terra, quando estava na terra, ele falou: olha, meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, né? Então, ou seja, mais uma vez o próprio Jesus trazendo ali o conceito de família, falando: família. A minha família é quem faz a vontade de Deus, né? Então não adianta uma igreja visível, agora falando da igreja visível, porque a igreja visível ela sempre será a família de Deus, porque ela está dentro sempre do padrão. Mas a igreja visível se tratar como família, ter pregação de família, viver como família, mas é um ajuntamento que não é da família de Deus. Por quê? Porque está fora dos padrões que Deus estabeleceu. Agora, nisso aí, a gente vê no próprio Novo Testamento um foco maior, e Deus vê como um povo de Deus. Então nós somos povo de Deus. Então a gente precisamos entender isso, que nós somos um povo de Deus com o objetivo de Deus aqui nessa terra. Então, para quê? Um dia nós estarmos todos reunidos. Aí vai subir a visível, se encontrar com a invisível e vamos todos morar com ele, que é a finalidade dele. Então, a lição muito boa. Igreja, conceito e figura, precisamos entender, precisamos estudar para aplicar, né? Não é que nós talvez precisamos aprender, mas nós precisamos aplicar, né? Aplicar. Porque o próprio comentarista fala aqui, ó: devemos expressar a natureza do Pai por nossas ações, né? Principalmente no Nordeste, eu falo porque parte da minha mãe é lá da Bahia. É um engraçado que fala assim, ó: é o filho de Edinho, é Fernandes. Ou seja, a atitude eles atrelam à família, ao nome da família.
Então é a mesma coisa, as minhas atitudes, elas têm que expressar a natureza do meu pai. Do meu pai. Né? E por último ele coloca aqui que como família temos que cuidar do nosso irmão, mas cuidar como? Eu gosto muito do texto que Jesus falou em João 13, 34 e 35, que diz: E eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus aqui ele apresenta um novo mandamento no sentido de que em Levíticos 19, 18 fala: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Ou seja, era um amor pautado em mim, um amor antropocêntrico. Agora Cristo, quando ele fala, ó, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, o horizonte desse mandamento aumenta. Por quê? Porque eu tenho que amar o meu próximo como Cristo amou, ou seja, o amor passa a ter uma medida cristocêntrica. Isso. Deixa de ter uma medida antropocêntrica e passa a ter uma medida cristocêntrica, ou seja, Cristo é a medida desse amor. Eu tenho que amar a medida de Cristo. É muito mais difícil. Agora, já que nós estamos na parte final, tem uma figura que a gente não comentou. Sim. Que Paulo fala que nós somos lavoura. Lavoura. E quando nós entendemos que nós somos lavoura, tem um agricultor. E esse agricultor está ali sempre podando. E o professor precisa ensinar também que a poda, ela machuca. A poda dói, mas é necessário para que se dê mais fruto. Quando nós fazemos a poda, a planta vai dar mais fruto. Amém. Amém. Né? Amém. Então, quando chegar a hora da poda, ensinar aos nossos alunos que ele permaneça no lugar. E depois da poda, ele vai dar mais fruto. Dá mais fruto. Isso é que é o mais importante. Permanecer na família, né? Permanecer na família. Porque eu mesmo carrego em mim o sangue de Fernandes e de Souza. Isso. Ah, eu quero deixar de ser Souza e Fernandes. Não tem como. Não tem como. É a mesma coisa. É a família de Deus. Ou seja, se eu quero fazer parte dessa família, eu tenho que carregar o sangue de Cristo, o DNA de Cristo, o DNA de Deus. Impossível depois que bebe da fonte. Nesse aspecto, nesse aspecto eu concordo com os meus irmãos calvinistas. Uma vez que você bebeu da fonte, não tem como você abandonar. De porque forma Cristo, alguma. ele é único. É o único que sacia a nossa sede. Exato, exato. Meus irmãos, Deus abençoe. Foi muito bom estar aqui com o pastor Francisco. Como eu disse no começo, esse querido de Deus e esse querido lá da igreja do Clube de Campo. O pastor quer fazer as suas conclusões? Eu gostaria que a gente pudesse refletir o que a Bíblia nos revela sobre a natureza e a identidade da igreja. Então, certa vez, eu cheguei para meu filho e ele muito empolgado, eu digo: filho, procura conhecer essa humadeza a qual você está inserido, a humadeza de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. E eu mostrei uma foto de um grupo de jovens ali do Scarpelli. Ele ficou admirado. Ele disse: pai, eu não acredito. Eu digo: era assim, desse jeito, filho. Então, meu filho, antes de você querer mudar ou mexer, conheça a história. É fundamental. Então, nós precisamos conhecer a história da nossa igreja. E nós temos esse privilégio de ter nossos professores, aonde Deus tem tirado do anonimato para escrever nossas lições. Eu fico feliz. Eu quero dizer, irmão Sérgio, que no primeiro ano, quando nós começamos a escrever as nossas revistas, ali no Ribeira, eu fui um dos que mais apoio eu dei. Porque a gente estudava revista e trazia necessidade para eles lá, mas não era a nossa necessidade. E hoje nós temos a revista que trata das nossas necessidades. Nossa necessidade local, né? É? Isso daí. Querido professor, que Deus te abençoe. Você teve aí muito conteúdo para você preparar a sua aula.
E é o desejo do nosso coração que você possa se aplicar. E como eu sempre digo, aqui só foram insights, recortes. Você tem agora que colocar tudo isso no papel, ir atrás de fontes. Eu indico uma boa teologia sistemática do Aine Gruden, sistemática exaustiva e completa, e a teologia sistemática da CPAD, a teologia pentecostal. Você vai encontrar ali bastante material para você entender um pouquinho dos conceitos e figuras da igreja. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Amém.